Engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesta manhã, obrigado, obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos concedido mais uma vez, uma oportunidade tão grande de nosso coração lembrar, sentir a Tua palavra. Jesus sempre falou com os fariseus desta forma: vós não credes nas minhas palavras, vós não me honram, porque eu vim no nome do meu Pai, e vós não me aceita. Eu vim em nome do meu Pai. Eu e o Pai. Nunca Jesus, quando falava com os fariseus, quando disputava com aqueles homens religiosos do seu dia, ele dizia de si mesmo as coisas, mas sempre dizia e disse: eu vim de meu Pai, eu conheço o meu Pai, eu vim em nome de meu Pai. Bom dia a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre nós, sobre vós, ouvindo a palavra. Jesus Cristo, quando combatia com aqueles homens, São João no capítulo 8, ele disse o seguinte: ele disse a verdade. Versículo 46, quando ele disputava com aqueles homens. Porque era uma disputa. Tem que ter uma disputa, tem que ter alguém que diga a verdade. E tem que ter alguém que enfrente a verdade. Jesus falou para eles: quem dentre vós me convence de pecado? Versículo 46 do capítulo 8 de São João, Evangelho de São João. Quem dentre vós apontava Jesus para eles, uma pergunta falando junto com eles. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Os religiosos estavam combatendo a Cristo, querendo afirmar que Jesus não era de Deus e nem vinha do céu. Querendo dizer que eles estavam certos. Eles, sim, eram homens religiosos, combatendo a verdade. Quem? Mas veja no verso 44 do mesmo capítulo, quem que Jesus falou que eles eram. Por isso, causa dissensões e ira nos corações dos fariseus. Causa problema sério quando os fariseus, os enganadores,
combatem a verdade. Porque Jesus, ele pregava pelo amor das pessoas. Ele veio para salvar a pessoa. Aqui mostra que o verdadeiro pregador de Deus, do ministério de Cristo hoje, ele tem amor pelas almas das pessoas. Ele tem amor pelas almas das pessoas. Mas Jesus disse, tem alguém aí que me convence de pecado? Se vos digo a verdade e não me credes, quem é de Deus? Ouve o quê? A palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Oh, mas nós somos de Deus. Se Jesus aparece hoje aqui nesta praça dessa cidade, o mesmo Jesus, aqui em Cascavel, qualquer cidade do mundo e do Brasil e deste mundo, ele tinha que dizer o que ele já disse. E os fariseus deste dia tinham que encontrar Jesus dizendo que ele era falso. Porque ele é reto. Jesus não julga ninguém com aparência. Nunca julgou. Ele disse que o julgamento não pode ser com esse tipo de aparência. Jesus disputava com esses homens. Jesus disputava, quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, meus irmãos e amigos, quando nós não conhecíamos nada da palavra de Deus, quando eu não conhecia, alguém me disse algumas verdades, alguém me pregou a verdade. E daquela verdade, nós aceitamos aquela palavra. Os fariseus do seu dia, os religiosos, começaram a nos atacar. E nós íamos caminhando pela palavra de Deus, examinando as Escrituras, saímos daquele ensinamento, aquele ensinamento errado de dizer que Maria, a mãe de Jesus, ela roga por nós ao Pai, como diz a reza. Não. Maria, ela disse, fazei tudo que o meu filho mandar. Eu creio mais em Maria do que vocês. Fazei tudo que o meu filho mandar. Em outra escritura, Jesus disse, quando falaram para ele, teu pai e tua mãe estão te procurando, porque perderam Jesus no meio daquele povo, ele estava a serviço do seu pai.
Ele estendeu a mão e disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu? Mulher, que tenho contigo? Ele falou quando o vinho terminou na grande festa do casamento, das bodas. Que tenho contigo? Não chegou a minha hora? Jesus disputa com os fariseus. Chegou a hora de dizer a verdade. Fariseus do século XXI. Fariseus do século XXI, que dizem que Ilium Brana é o sétimo anjo. Lê a Bíblia, me provem com a Bíblia. Estou aqui com esta Bíblia na mão. Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11. Os fariseus, eles estão olhando para o sentido material, cotidiano do povo. Eu sinto dor no meu coração, porque sou um pecador ainda, mas aqui está um fogo que queima o meu pecado. Mas eu digo, Jesus, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Convém que eu busque as ovelhas perdidas da casa de Israel. O amor de Deus é diferente do que nós pensamos, meu amigo. Quando Davi matou o leão, quando Davi tirou a ovelha da mão do urso, ele matou porque tinha amor naquela ovelha. Os cegos, guiando os cegos. Então, quando a pessoa entra em aperto, eles procuram os cegos. Procure a palavra. Procure a Cristo. Examine as Escrituras e veja quem é Jesus. Examine as Escrituras e veja quem é a palavra. Os judeus diziam para Jesus, nosso pai é Abraão, verso 39. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vós tendes dito a verdade, que de Deus tem ouvido Abraão. Não foi isso. Vós fazei as obras de vosso pai. Jesus falou duro. Vós fazei as obras do vosso pai. Aí eles dizem, não, nosso pai é Abraão. Disse depois, nós não somos nascidos de prostituição. Falando para Jesus, veja só.
temos um Pai que é Deus. Disse depois Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não conheceis ou não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir as minhas palavras? Ou a minha palavra? Então ele vem no versículo 44 e não nega. Ele não disse outra coisa, a não ser aqui que está escrito aqui. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer as obras, os desejos de vosso pai. Porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque o mentiroso é o pai da mentira. Quem foi homicida desde o princípio? Lá no princípio, quem matou Abel? Quem matou Abel? Foi Caim. Que as vossas doutrinas por aí diz que Caim foi gerado no ventre de Eva por séculos com a serpente. Mentira! Caim era filho de Adão e Eva. Ele é, na verdade, do maligno porque matou seu irmão, praticou homicida. Eu estou falando a verdade. Lê Gênesis capítulo 4, de quem que Caim era filho? Então a mentira tem a perna curta. Eu saí da mentira. Já menti. Deus não me deixou morrer. Me tirou do inferno. Me tirou do buraco. E mostrou o que é mentira. Não minta mais para o meu povo. Ele me corrigiu quando era jovem. Não minta para meu povo. Creia na minha palavra. Creia. Eu vim para te salvar. Você é meu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas estão seguras nas minhas mãos. Porque é meu Pai quem me deu. E da mão de meu Pai ninguém tira. Vamos, fariseus. Vamos. Vamos ver quem tem a palavra de Deus, quem é a verdade, se é a Bíblia ou é uma inventa doutrinária de homem. Vamos, todos os que nos ouvem, nessas religiões da velha prostituta. Quem me convence de pecado? Disse Jesus aos fariseus. Quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Jesus disse, eu rogarei ao meu Pai por vós. Não tem intercessor, nem Maria, nem Benedito, nem Maria e nem ninguém.
Jesus é o que veio para nos salvar. Ele convenceu os fariseus. Ele disse aos fariseus: quem de vocês me convence de pecado? Pode pôr esse título aí, né? Quem de vocês que me convence de pecado? Quem me convence? Glória a Deus. Quem de vós me convence de pecado? Se vós digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus. Então, não vamos teimar com a palavra. Não vamos teimar com uma palavra. Não brinquem com Deus. Ele executa a sua palavra. Ele vem trazendo a sua palavra. Ele vem contra toda a doutrina que não convence, que não está de acordo com isso aqui, com a palavra. Ela não pode vir de Deus. Ela não pode. Então, por isso que o caminho de Jesus Cristo é estreito e apertado. Você pensa que eu tenho a sua alegria? Vim só para sentar em berços, recebendo donativos, querendo fazer da Igreja do Deus Vivo uma cabine de emprego? Não. Não e não. Nós estamos atribulados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, recebe a palavra de Deus nessa manhã. Jesus disse: se não nascermos de novo, não podemos entrar no reino dos céus. Falou isto para Nicodemos, capítulo 3 de São João. Então, meu Deus, tem que haver disputa. A palavra do Senhor é pregada. Vamos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, que ela cai e vai caindo. Quando nós pensamos que ela está morta, ela vai nascendo e brotando em nossos corações. Jesus sempre disse: eu e o Pai. Quem me enviou foi o meu Pai. Tem alguém que me convence de pecado? Que é pecado, irmão Leal? Que é pecado? Jesus disse: do pecado, porque não crerem em mim. Crer em outra coisa e deixa o Cristo de um lado. Não podemos concordar com coisas que a Bíblia não concorda. Então, venha em mim com esta Bíblia e me convence em dizer que eu não estou dizendo, que nós não estamos dizendo a verdade. Venha com a Bíblia e me mostre. Não venha com livros de segundos. Pode ser homens de Deus, pessoas... Ninguém pode fazer nada a não ser
Cristo na frente, porque ele disse: eu sou o caminho. Antes que Abraão existisse, eu sou. Fariseus, chegou a hora da perfeição. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então a perfeição está vindo, está chegando. Quem sou eu para não dizer para vocês a verdade? Gomes Leal, em 72, no início, desafiou os religiosos dos dias, porque a verdade, parte desta verdade nós ouvimos. Saímos da grande prostituta, chegamos para parte da Bíblia 60, 71. Mas Deus começou a nos aperfeiçoar. Venha, comece pelo teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-te. O único meio de nós vencer do juízo de Deus ainda não cair sobre você e sobre nós é o arrependimento. Mas agora, diante dos relaxos, dos maus testemunhos do povo, começando nos púlpitos, vem a palavra e diz: agora é a hora. Sai de novo e recebe a minha palavra. E eu vou te dar o que você precisa, com amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos outra coisa a não ser o amor, a misericórdia. Porque o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. O novo nascimento tem que ser pregado. Então, por isso, Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Ele tem amor para te tirar da unha do urso, das unhas do leão, que busca urrando como um leão. Satanás é como um leão, urrando como um leão, buscando a quem possa tragar, enganando com a Bíblia e com livros que não pertencem à palavra. Mas Jesus disse: aqui estou eu. Eu vim para te salvar. E Ele abraça todos aqueles que aceitam a sua palavra. Está em você. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-te a ti mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Senhor, que esta palavra chegue no coração daqueles que ouvem, porque o fim chegou. Só resta de uma coisa, Senhor: é enfrentar o homem do pecado. Tessalonicenses 2. E Jesus, como um relâmpago entre as nuvens, buscará aqueles que Ele predestinou. Acode-se a si mesmo, belisque a tua consciência e deixa o caminho errado e volte para a palavra. Não volte para uma igreja, uma mornidão. Não volte para esse costume velho, porque ali você ficará. São cegos guiando cegos. Ambos cairão num buraco. Siga Cristo e Ele te salvará. Senhor, cure aquela dor daquele irmão, daquela irmã que está no hospital
cure as nossas dores. Nós estamos no mesmo barco, neste corpo abatido, mas temos uma cidade, uma moradia diferente, é a eternidade. Estamos neste barco, neste corpo abatido, temos guerras, temos enfermidade, temos aflição, temos dor, mas Jesus tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e levou sobre o Calvário. Agora nós confiamos em Ti. Cure, salva-nos, arrebata-nos das mãos do urso, do enganador. Pai que está no céu, cure aquela criança e guarda nós, Senhor, no Teu sangue precioso. Tenha misericórdia do meu irmão que pediu oração. Tenha misericórdia do irmão Nercino de Novaes. Tenha misericórdia, Senhor, daquele irmão evangelista que nos pediu oração. Pai, ele precisa da Tua graça. Prepara para ele, Senhor. Prepara para ele o trabalho onde o Senhor quer, o que ele necessita. Pai, continua dando vitória a todos. Aleluia. Alô, irmão Adriano. Nós estamos orando por você. Todos vocês, irmão Nercino, se me ouve, parentes, nesse Paraguai, nesses lugares, Foz do Iguaçu, Curitiba, onde estão alguém, saibam que a palavra do Senhor é Deus, ela não falha. O resto dos homens falharão, mas a Bíblia não falha. Que Deus nos dê vitória e nos dê força para vencer este mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe todos os que nos ouvem a Sua palavra nessa manhã. E ponha este título nele. Quem me convencerá de pecado, Jesus disse. Quem? Baseado na Escritura Sagrada. Jesus disse, quem? Quem de vocês que me convence de pecado? Por que não querem ouvir a palavra, a leitura da verdade? Jesus disse, examina a palavra. Você tem sede de Deus? Vem a mim, disse Jesus, a palavra. E Ele nos dará a água da vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.